Olá, meu nome é Guilherme Thyssen e hoje eu vou lhe mostrar como você faz para criar uma agenda compartilhada no Google Agenda que vai te ajudar a fazer a gestão da sua equipe nesses tempos de home office. Então, o nosso objetivo nesse tutorial é bem simples, tá? Como você cria uma agenda, como você compartilha essa agenda com o seu funcionário e como você faz para acompanhar a agenda deste funcionário e para ele inserir os compromissos dele nesta agenda. O gestor, além de acompanhar a agenda, ele também pode inserir novos compromissos na agenda do seu funcionário. Perfeito? Então, vai ser tudo na prática. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Então, fica aí e acompanha. Compartilhando a tela. Perfeito. Considerando que você não saiba como acessar o Google Agenda, basta vir no Google, botar Google Agenda na pesquisa e ele vai me mostrar um pouco mais para baixo o link para o Google Agenda. Clica nele. Se você já estiver logado no Gmail, ele vai te dar a opção, vai entrar direto quando você clicar em fazer login aqui na direita. Se não, ele vai lhe dar a telinha para fazer o seu login. Como eu já estou, ele vai entrar direto. Google Agenda, tá? Explicação bem rápida de como ele funciona. O Google Agenda, ele apresenta na parte superior os dias da semana, tá? Que você pode depois alterar para mostrar mais dias ou menos dias. Aqui na esquerda ele tem um calendário. Na parte de baixo ele mostra as suas agendas e um pouco mais para baixo outras agendas, que é onde nós vamos trabalhar, perfeito? Vou clicar aqui num dia, vou passar para a semana. Perfeito. Vamos dar uma explicação bem rápida aqui também de como eu faço para criar um compromisso, tá? Mas vamos começar pela parte da agenda. Bom, como o nosso objetivo é criar uma agenda compartilhada entre você, gestor, e o seu funcionário, nós vamos vir em outras agendas, tem um maisinho aqui ao lado, você clica nele e criar uma nova agenda. Você vai colocar o nome do seu funcionário, vamos colocar aqui como Silvio, certo? E clica em criar agenda. Ao fazer isso, ele vai lhe apresentar esse botãozinho de configurar aqui embaixo. Ah, mas não apareceu para mim. Perfeito. Clica no botão F5 ou recarrega a página e essa nova agenda vai aparecer aqui ao lado. Perfeito? Clicando nela, vai lhe aparecer as opções de configuração. Eu coloquei só Silvio aqui, mas vamos colocar como auxiliar. Perfeito? Descendo um pouquinho, você tem essa parte de compartilhar com uma pessoa. E é aqui que nós vamos convidar o funcionário para fazer parte desta agenda. Clicando em adicionar pessoas, você coloca o e-mail do seu funcionário e o Gmail vai encaminhar um e-mail para ele, perfeito? Aqui na parte de permissões, é importante que você assinale a opção fazer alterações nos eventos. Senão, ele não conseguirá colocar os compromissos dele na agenda. Feito isso, clique em enviar e o Google vai encaminhar um e-mail para o seu funcionário para que ele possa acessar esta agenda. Voltando no configurações, então aqui você vai ver que nas suas agendas apareceu uma nova agenda, que é a agenda do seu funcionário, no caso eu chamei de Silvio, certo? Sempre que você quiser alterar alguma coisa na agenda do Silvio, eu recomendo que você desmarque as outras agendas. Por quê? Porque ao fazer isso, o Google Agenda, ele entende automaticamente que você está marcando esta agenda. Então, ao clicar no calendário, por exemplo, aqui eu tenho às 8 horas da manhã. Eu vou clicar no calendário e ele já escolheu aqui a agenda do Silvio. Mas você pode alterar para a sua agenda própria, por exemplo. O que poderia não ser essa opção se tivesse mais de uma agenda selecionada. Vamos manter a do Silvio e aqui eu vou colocar para o Silvio um relatório para o cliente. Perfeito? Vamos salvar. E aqui eu vou deixar marcado em azulzinho. Posteriormente eu vou explicar a função das cores aqui, mas tenha em mente que cada
estado em que está um determinado compromisso, se ele está ainda aguardando a ser feito, ou se ele está em andamento, ou se ele já foi realizado, tem uma cor específica. Isso para o gestor é muito importante, pois vai ajudá-lo a visualizar rapidamente como está o andamento do seu funcionário, perfeito? Feito isso, lembre-se que você encaminhou um e-mail lá para o seu funcionário com o convite para participar desta agenda. Vou voltar aqui. No funcionário, eu já estou lá dentro do Gmail dele, tá? No Gmail, ou no e-mail que você mandou, ele recebeu um e-mail no qual consta um botãozinho de adicionar esta agenda. Ao clicar, ele vai abrir o Google Agenda e vai aparecer um pop-up dizendo adicionar agenda e dizendo qual é a agenda que ele foi adicionado. Ele vai clicar em adicionar e aqui ao lado, em outras agendas, vai aparecer a agenda do Silvio. No caso, foi esse o nome que eu dei para essa agenda do funcionário. E automaticamente já aparece o compromisso aqui para ele, perfeito? A mesma coisa anterior, se ele for trabalhar com a agenda da empresa, por exemplo, o ideal é que ele desmarque as outras agendas para facilitar a visualização. A mesma coisa, se ele for trabalhar na agenda pessoal dele, ele pode tirar a seleção da marcação da empresa e pode ver que o compromisso desapareceu da agenda dele. Perfeito? Ok. Feito isso, tudo que ele fizer de alteração aqui, o gestor vai poder visualizar lá na agenda dele. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui eu tenho uma visita ao cliente. Coloquei, ó, mantenho aqui a agenda. Lembra que como eu deixei só esta selecionada, ele vai manter esta agenda como uma preferencial. Salvei. Como eu não fiz ainda, passa ali para o azulzinho. Perfeito? Feito isso, vou voltar lá para a tela do gestor. Aqui na tela do gestor já apareceu o novo compromisso. Então, assim, fica muito fácil do gestor visualizar o que o funcionário está fazendo, quais são os compromissos dele, ou até mesmo adicionar um compromisso para o próximo dia. Por exemplo, eu tenho um relatório que eu preciso entregar na sexta-feira, dia 27, às 10 da manhã. Então, eu tenho um relatório urgente. E salvei aqui. Então, quando o seu funcionário acessar lá a agenda dele, ele já vai visualizar que tem uma nova pendência ali, um novo compromisso para ele observar. Perfeito? Para ajudar os seus funcionários no uso dessa agenda, eu proponho uma organização por cores, de forma que você consiga identificar o estado de cada compromisso. Para isso, nós vamos criar uma nova agenda. Essa agenda vai ser compartilhada com todos os seus funcionários, tá? E ela vai explicar as regras de uso dessa ferramenta. Então, você vai clicar em outras agendas, vai criar uma nova agenda, da mesma forma como você já fez, regras de uso da agenda. E aí, a gente clica em criar agenda. Vou clicar em configurar. Lembra que se não aparecer esse pop-up, você pode apertar o F5. E vou convidar o meu funcionário para fazer parte. Funcionário. Para fazer parte dessa agenda também. Aqui tem uma questão. Você poderia até deixar ver detalhes de todos os eventos para ele não poder alterar. Porém, ao fazer isso, as cores que você vai determinar ali para os compromissos, elas não vão se manter para o seu funcionário. Então, isso não é bom. Você precisa que ele enxergue as cores nessa parte de informações. Então, você vai deixar ele fazer alterações. Acerta com a sua equipe de que eles não mexam nesse calendário, tá? Nessa agenda, mas para que eles consigam visualizar as cores que vão ajudar eles no uso. Feito isso, você vai enviar. E no caso, como eu tenho aqui 2 funcionários para mostrar neste tutorial, eu vou já adicionar o próximo também, que é o funcionário 2. E com isso, eu vou só alterar aqui, ó. Eu já mandei o convite, mas eu esqueci de mudar aqui o status. Vem aqui e altero o status para ele. Não tem problema, perfeito? Voltando lá,
agora eu tenho as regras de uso. Regras de uso, qual é a ideia? A ideia é que você defina aqui os status dos compromissos. Então, por exemplo, eu tenho um status chamado aguardando. E este status, eu vou salvar ele aqui, vou passar e vou deixar ele em azulzinho. Lembra que eu deixei em azulzinho os outros? A ideia é essa, todos que estiverem aguardando, aguardando significa que a pessoa ainda não mexeu nele, tá? Não está fazendo. Ele está em azul. E depois eu vou colocar um em andamento, eu vou deixar ele em amarelinho. Ah, como é que eu faço para mudar a cor, Guilherme? Clica com o botão direito e escolhe a cor que você deseja, perfeito? Depois nós podemos colocar um aguardando retorno, tá? Que é, eu encaminhei para o meu cliente, mas ele não me deu uma resposta, ainda não é algo que foi finalizado, perfeito? Salvei, deixei pequeno também, e vamos deixar um laranjinha. Nós temos uma situação de travado, tá? Que significa, estou com um problema e não consigo resolver, então eu estou com essa situação travada, e eu tenho o finalizado. No finalizado, normalmente, eu deixo de verde. Essas cores são sugestões, você usa da forma como você achar melhor, mas você vai notar que faz muita diferença ter este controle de cores, tá? Então, botei o finalizado aqui e o finalizado eu deixei como verde. Qual é a grande jogada aqui? Você, como gestor, consegue, além de deixar essas informações aqui, você consegue deixar algumas informações extras para o dia. Por exemplo, eu quero botar uma regra adicional aqui, ou alguma coisa que as pessoas precisam saber para esta semana. Você vem aqui e adiciona um novo compromisso que vai aparecer para todo mundo que você convidou para esta agenda, certo? Só que olha só, eu coloquei aqui esses compromissos. Se eu for na próxima semana, eles sumiram. Para evitar isso, você vai clicar com o botão, vai clicar em cima, vai vir em editar e vai passar aqui, ó, tá escrito não se repete, você vai colocar semanal e salva. Você vai ter que fazer isso com todos, tá? Mas você vai fazer apenas uma vez, pois após fazer isso, esse compromisso ele vai estar sempre na sua agenda no dia que você colocou ele, que você definiu para ele, né? Isso é muito útil para o seu funcionário que vai usar agora esta agenda. Certo? Vou voltar lá para a tela do funcionário e você pode notar que aqui apareceu para ele já. Ó. Então, ele sabe que a partir do momento em que ele pode desabilitar, tá? A partir do momento em que ele começou uma tarefa, vamos dizer que ele já finalizou o relatório, ele vai deixar em verde e ele está na visita ao cliente, ele vai deixar em amarelo. O gestor, ao visualizar esta agenda do funcionário, ele já sabe o que aconteceu. Ah, certo, o Silvio entregou já o relatório, já está finalizado e ele está em visita ao cliente. Eu já sei o que está acontecendo. Então, assim fica muito fácil do gestor acompanhar o andamento do seu funcionário, tá? Bom, eu tenho um funcionário aqui, mas se eu quisesse ter mais funcionários? Para isso, nós vamos criar uma nova agenda. Vamos criar a agenda da Aline, que é administradora, e criei esta agenda. Vou lá em configurar, em adicionar pessoas. A Aline é a minha funcionária 2, tá? E eu vou deixar ela fazer as alterações, assim como o outro. Enviei, feito. Vou alterar aqui a tela de novo. E agora nós vamos lá na Aline. Então, a Aline recebeu um e-mail, assim como o Silvio, tá? Então, chegou a agenda da administradora, perfeito? Lembra que eu já habilitei a agenda das regras? Ela já aparece aqui para a Aline, mas eu quero trabalhar só com o da Aline. Lembra de
desmarcar os outros para você não ficar adicionando compromissos em agenda errada, certo? Então, a Aline veio aqui e colocou o compromisso dela na parte da manhã, que é uma reunião, por exemplo. Salvei, deixei aqui já em azulzinho, tá ótimo. E vou voltar lá para o meu gestor. Nós temos agora os dois funcionários. Pode ver que eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo, então eu consigo até dar uma verificada em tudo que está acontecendo. Mas é um pouco complicado, porque bagunça. Se você usar uma cor para cada um, até funciona, mas aí você perde esse controle de status, que, na minha opinião, é muito mais efetivo. Qual é a grande jogada aqui? Você consegue olhar o que o Silvio está fazendo e o que a Aline está fazendo. E com isso, você consegue acompanhar o trabalho dos seus funcionários e, ao mesmo tempo, poder inserir novos compromissos e auxiliá-los aí nas empreitadas deles, tá? Então, o tutorial foi esse. Dessa forma, você consegue acompanhar os seus funcionários, mesmo eles não estando presenciais, e consegue ajustar os compromissos, adicionar novos compromissos e acompanhar o status das tarefas dos seus funcionários. Perfeito? Espero que este tutorial tenha sido útil e que te ajude neste momento em que sua equipe provavelmente está em casa trabalhando, né, por conta da situação atual. Muito obrigado e até a próxima.